Olá pessoal, hoje eu tô aqui com o João e ele vai compartilhar um pouco da trajetória dele, como foi a vinda dele pra cá pro Canadá, como foi que ele decidiu vir pra cá, o que é que ele fazia lá no Brasil, vai contar também um pouquinho da profissão dele, o que é que ele faz aqui e fiquem ligados que vai ser massa. João, obrigada por estar participando. Prazer, meu. E eu queria saber como foi que surgiu a vontade de vir morar no Canadá. Pra ser bem sincero, não foi minha, foi da minha mulher, né? Uma loucura dela. Ela veio pra cá fazer um intercâmbio, ficou 2 meses, conheceu o país, se apaixonou pelo país e ela veio para fazer um intercâmbio para melhorar a posição na empresa que ela estava e chegou lá, não deu certo, a empresa que ela estava, assim, ela não se adaptou bem, acabou saindo da empresa e aí ficou nesse limbo de agora que a gente faz, vamos ver se dá para ir embora pro Canadá, gostei do lugar. Eu sempre tive essa vontade de sair do país, né? Meu foco sempre foi os Estados Unidos porque eu não conhecia muito bem outras oportunidades e quando ela falou, eu achei que era uma ideia boa. Legal, legal. Conta um pouquinho pra gente o que é que você fazia lá no Brasil. Eu sei que são muitos anos de experiência, mas conta um pouquinho como foi que tudo começou e sua área. Então, no Brasil, os últimos 7 anos que eu estive lá, eu trabalhei como professor. Eu dei aula em curso técnico, dei aula em faculdade pública e dei aula em faculdade particular. As aulas que eu dava eram na área de desenvolvimento de software, várias linguagens e eu também produzia conteúdo para o Udemy e escrevia livros. Legal! Eu escrevi 2 livros, um livro sobre PHP, que era para ajudar meus alunos na disciplina que eu entregava, e o outro livro era sobre Node.js, que é uma tecnologia que eu comecei a estudar na época então em que eu comecei a curtir e aí eu resolvi escrever um livro sobre. Nossa, tem uma bagagem boa. Ok. Quando você traçou o Plano Canadá e colocou ele em prática, você acha que saiu diferente daquilo que você imaginava, que foi igual? Você teve alguma dificuldade? Quem traçou o Plano Canadá foi minha mulher, eu só segui o plano. Mas assim, foi meio frustrante no começo porque a gente fez o teste do Express Entry para ver se a gente podia vir direto. E aí, pela nota que eu tive, apesar de ter mestrado, eu ainda precisava de um CLB muito alto. Sim. Para conseguir estar no range ali de chamadas. Sim. E ali já foi um baque, a gente meio que desistiu no momento, né? Não vamos nada, não vai dar certo e tal. A gente tinha um emprego garantido, era funcionário público, tinha casa, né? Então, assim, não era uma coisa também muito desesperada, a gente quer ir embora do país. Sim. Mas ainda assim, sabe, ficava aquele sentimento de, puxa, seria interessante. Bom, e aí a gente ouviu falar sobre a opção de poder vir fazer o college. E aí quando a gente conversou com a consultoria, a primeira vez, meio que despertou bastante. Voltou aquele interesse de agora vai dar. Porque pelo college você teria a oportunidade de vir, estudar um tempo e depois pedir uma extensão de visto e com isso adquirir a experiência necessária para imigrar. Então o plano inicial era passar no college, vir para cá e ganhar essa experiência. Só que o ideal seria que a minha mulher viesse fazer o college e eu viesse para trabalhar. Sim. Porque como profissional de TI eu ia ganhar mais e a gente ia ter mais um conforto melhor aqui. Só que o nível de inglês dela era um pouco inferior ao meu. Então, a gente não sabia se ela ia conseguir passar na prova do college ou não. E aí o seu era mais garantido e aí vocês terminaram optando por você fazer um college aqui e ela vir com visto de trabalho. Então, aí quando a gente colocou isso em mente, o que a gente falou? Bom, vamos os dois fazer a prova do college para garantir. Sim. Como eu tinha feito já uma simulação da prova do IELTS e eu já tinha achado muito difícil, eu acreditava que a prova do college ia ser tão difícil quanto, então eu fui meio desencanado. Falei, vou fazer por fazer, né? Não fiz nenhum estudo muito assim específico sobre a prova e tal. Mas ainda assim, a gente falou, vamos fazer os dois só para não ficar um mais pressionado que o outro, quem sabe, né?
Boa estratégia. E aí a gente foi, ela estava bem mais nervosa que eu no dia, eu estava meio que assim, eu já não tinha muita esperança, para falar a verdade, sobre essa prova. Mas quando a gente chegou a fazer a prova começou, a prova era muito simples na minha opinião, porque ela avaliava só 2 competências, não eram todas as competências de inglês, né? E assim, as primeiras 10 perguntas foram muito tranquilas, e aí eu fui adquirindo confiança na hora de fazer a prova. Ótimo. E aí, a hora que terminou a prova, eu fui muito bem na prova, ela não foi tão bem, mas com a minha nota que eu tirei na prova, eu já me qualificava para entrar no college. E aí mudou um pouco os planos, porque os planos era ela vir para fazer college. Aí, como a gente já tinha essa opção, a segunda opção seria ela vir para fazer o pathway e eu vir para trabalhar. Mas na época o pathway ele não integrava, então eu não poderia trabalhar enquanto ela estudasse. Sim, sim. E aí ia ser mais complicado porque tem a questão financeira, a gente ia gastar muito mais até conseguir chegar lá. E a gente falou, a gente vai desse jeito mesmo, né? Sem trabalhar ela não vai ficar, que ela é da área de finanças também, enfim, ela tem experiência, né? Sim. Mas não era o ideal, mas aí a gente optou. E aí vocês chegaram aqui, você começou o college, ela começou a trabalhar. Me conta um pouco, saindo do Brasil, você já como profissional experiente, começar a estudar de novo, começar num novo lugar, uma nova língua, uma nova cultura. Você teve dificuldade de ser introduzido no mundo de TI aqui no Canadá? Não, você teve facilidade porque você já tinha uma bagagem do Brasil. Conta um pouco pra gente dessa tua experiência. O meu maior medo quando eu saí no Brasil, que eu me lembro, foi o fato de eu estar vindo fazer um college com pessoas muito mais jovens que eu. Eu acho que eu tinha 34 quando eu cheguei aqui. E aí ter uma dificuldade de entrar no mercado por conta disso. Sim. Gente muito mais nova, muito, né? Enfim, com experiência também, porque eu vim para fazer uma pós-graduação. Então todo mundo ali já teria uma universidade também, né? Então esse era meu maior medo. Mas eu confiava que eu conseguiria fazer, porque eu sempre gostei de estudar, eu estava antenado, enfim. Bom, vai dar certo. Todo professor gosta de estudar. Nem todo professor. Tem o professor que gosta de professor, ele gosta de estudar. O professor que não gosta, ele só tá ali para ganhar dinheiro. Mas eu era desses que realmente, eu dedicava bastante parte do meu tempo para estudar tecnologia nova, tanto que a questão de eu estar escrevendo livro, de estar produzindo conteúdo para Udemy e para YouTube, era reflexo desse estudo que eu fazia diariamente, né? Com certeza. Bom, então eu tinha um pouco desse receio, mas foi muito engraçado, porque na primeira semana de college eu vi que era muito idiota a situação de estar ali no college. O conteúdo era extremamente desatualizado, sem brincadeira. Eu lembro de, na primeira semana, conversar, o pouco que eu conseguia conversar com um dos meus professores e falar para ele, cara, eu vi isso aqui no primeiro ano de faculdade há 15 anos atrás. Eu não tô acreditando que eu tô vendo isso. E ele falou, infelizmente é o que a gente tem que passar para vocês. E ali, assim, me deu uma frustração porque é uma grana alta que você investe no college, né? Você vai ali para não aprender nada. Mas ao invés de ficar ali cabisbaixo, sem vontade de cantar uma bela canção, eu resolvi falar, bom, o que eu posso fazer para aproveitar esse tempo que eu tô aqui? E aí eu já comecei a procurar emprego. O primeiro termo do college, os 4 primeiros meses, eu foquei realmente para passar, para melhorar o meu inglês. Sim. Eu ia nesses encontros que tem aqui gratuitos em biblioteca, que o pessoal ensina inglês, sabe? Maravilha. Eu saía do college e ia para esses lugares para tentar melhorar o inglês, para não precisar gastar dinheiro também. E no college eu realmente só tentava fazer contato com os professores, porque infelizmente os alunos das salas que eu estudei, eles eram bem maturos, tanto de idade quanto de mentalidade. Eu não sei o background deles, mas enfim, a gente não tinha uma compatibilidade. Talvez eu era muito velho, não sei. Mas acontece. Talvez o meu espírito era meio velho para eles. Tipo, eu não conseguia ficar dançando no meio da sala de aula, mas... E aí eu comecei a procurar emprego nesse sentido. Porque, poxa, se eu não vou precisar estudar, dedicar tempo fora da sala de aula, eu vou começar a procurar um emprego. Uau. Então isso meio que mudou a minha mentalidade. Eu estou pagando para estar aqui, para fazer no college que não vai me agregar em conhecimento, então eu vou procurar um emprego. Sim. Né? Então essa foi a primeira conclusão que eu tive, né, depois dessa primeira fase. Bom, quando eu comecei a procurar emprego, eu conheci uma professora muito maluca no college. Muito maluca. E eu me lembro de a gente estar conversando, eu, ela e mais
um outro professor e um outro aluno também, brasileiro, e ela falou: o que vocês estão fazendo aqui, cara? Vai embora pra casa, faz alguma coisa da vida de vocês. Aí eu fiquei assim, mas não precisa vir na aula? Ela falou: olha, vocês já sabem, vocês vão ter problema pra fazer a prova? Eu falei: não, então não vem. Nossa. Eu sei que nem todo college é assim, eu sei que tem college que cobra presença. Mas o college que eu fiz não era tão, não cobrava tanta presença, era mais a nota final e os trabalhos durante a semana. E aí eu comecei a fazer isso, parei de ir na aula para procurar emprego e correr atrás de outras coisas e entregava as atividades prazo, e tal. Fazia as provas como tinham que ser feitas e enfim. Exatamente. Então isso já estava no segundo termo. No segundo termo surgiu a oportunidade que o college pagava uma empresa terceirizada para dar algum conteúdo mais voltado para o mercado de trabalho. Sim. E essa empresa dava uma prova inicial de programação. Aqueles que passassem na prova podiam fazer essas aulas noturnas. Sim. Então aí comecei a fazer o college e mais esse curso. E o curso também foi meio fraco. Tá. Mas o legal é que no final do curso tinha algumas job fairs que traziam empresas que estavam interessadas no que o curso estava dando, né? E aconteceu que na primeira job fair que surgiu, eu deixei o currículo com 3 empresas, se eu não me engano, e uma dessas empresas me chamou para entrevista. Maravilha. Porque o conteúdo que essa empresa exigia era basicamente o meu conteúdo de background, era JavaScript, PHP, Node.js, coisas da área que eu trabalhava com, e ela me chamou para entrevista. Então, um dos frutos bons do college foi ter contato com essa job fair. E você terminou aproveitando, você entrou numa empresa por causa da sua experiência do Brasil. Sim, Então, quando eu entreguei meu currículo e a empresa viu que eu tinha mais de 10 anos de experiência como desenvolvedor / professor, eles resolveram fazer entrevista comigo, porque eles queriam seniors, não queriam um profissional de entrada. Certo. Que foi uma coisa que eu notei muito nas outras job fairs que eu acabei frequentando. Raramente você vai conseguir uma vaga para profissional de entrada. Eles não querem profissional de entrada, não. Interessante. Porque é muito doloroso você esperar um profissional de entrada aprender, desenvolver a carreira ali na empresa e progredir. E a galera de hoje em dia, eles são muito assim, sabe? Aprende logo uma coisa, parece uma vaga de emprego, eles saem. Então é difícil para a empresa manter um profissional de entrada para até ele virar um senior ali com uma experiência. Acaba perdendo ele no meio do caminho. Então elas preferem investir um pouco mais de dinheiro logo no começo para garantir um profissional que já vai conseguir trabalhar desde o começo. Sim, com certeza. Então assim, eu não me lembro, foram raras as vagas que eu vi falando para junior ou para pleno, né, que aqui chama intermediate. Sim. Não me lembro, sempre era senior, 5 ou mais anos de experiência. Nossa, interessante. E aí, mas aí contou a experiência do Brasil, né? Sim, a empresa acreditou. E você está nessa empresa até hoje, conta um pouquinho da tua experiência nessa empresa, o que é que você faz e, enfim, o que é que você está achando? Uhum. Então, isso é meio cômico, mas apesar de ser de TI e ter essa movimentação, né, de várias empresas, eu estou na mesma empresa já faz 3 anos. E é a primeira empresa que eu comecei a trabalhar aqui. Então essa mesma empresa que eu entreguei o primeiro resumê, né, na Job Fair, foi a empresa que me contratou e a empresa que eu trabalho até hoje. O engraçado foi que na época eu fiz 5 entrevistas para entrar. Sabe, eu achei até meio insano, porque a empresa ela tinha acabado de conseguir arrecadar a primeira rodada de investimento deles. Sim. E eles estavam procurando para o profissional de TI para dar manutenção e melhorar o sistema que eles já tinham. E aí foram várias entrevistas com as chefes e tudo mais. Por fim, eles optaram, não, você é um bom profissional, vamos ficar com você. Então eu entrei como um desenvolvedor intermediário, por conta do salário, que eles não queriam me pagar salário de senior, mas também porque eu só podia trabalhar part-time, porque eu ainda estava fazendo college. Uhum. Então eu fiz um bem bolado com eles, podia trabalhar 20 horas na semana, eu trabalhava as 20 horas regulares, mas eu não ganhava um salário de senior. Sim. Bom, só que logo nos 3 primeiros meses eu fiz uma série de modificações no site, eu desenvolvi várias ferramentas que eles não tinham e que já trouxe um pouco de retorno Sim. dos clientes que eles tinham atualmente. Certo. E depois de 3 meses, a minha chefe já chegou e já me promoveu a líder de desenvolvimento. Ótimo. E pediu para contratar mais 2 pessoas. Nossa. Então aí eu subi de intermediário para senior e líder de time. Daí a gente ia montar um time de 3 para início e mais 3 futuramente. E aí foi assim, depois desses 3 meses então, eu tive essa primeira promoção, a gente contratou mais 2. Eu insisti um pouco para contratar profissionais intermediários, não seniors, por conta primeiro do salário e segundo por causa
do que a gente estava fazendo, a gente não tinha uma maturidade ainda para lidar com o senior, sabe? Eu acho que ia ser uma perda de dinheiro. E ela topou também, então a gente contratou 2 profissionais que acabaram sendo brasileiros, não foi uma escolha de brasileiros, mas acabaram sendo brasileiros também. A escolha final foi dela, não foi eu que escolhi eles no final. Certo. Eu só selecionei 3 candidatos que eu falei, olha, qualquer um dos 3 seria ok, mas ela foi, então a gente montou um time de desenvolvedores brasileiros no começo. Depois disso, aí teve uma série de rotatividades na empresa, ela contratou um CTO, que aí passou a ser meu chefe. Ela até teve uma conversa bem séria comigo, olha, ele vai ser seu chefe no sentido de direção, mas você ainda vai ser o líder de desenvolvimento, você vai estar sempre conectado com as escolhas tecnológicas. E calhou que não aconteceu bem isso. Essa pessoa começou a tomar as decisões de tecnologias que a gente ia adotar na empresa. Várias delas eu não concordei, mas ainda tudo bem, não era nada absurdo para mim. E calhou que depois de 6 meses dessas escolhas feitas, o profissional não se encaixava mais na empresa, esse CTO. Ela demitiu o CTO, eles entraram num acordo e a gente teve que dar um rollback nas tecnologias e aí ela passou a me ouvir. E aí as tecnologias que eu queria implantar, que eu acreditava que casava mais com a cara da empresa, foi que a empresa adotou. Foi que a empresa passou a adotar. A partir dali eu ganhei eu subi um degrau mais no sentido de fazer parte também da arquitetura do sistema, não só de desenvolvimento. Sim. Então ali ela contratou um segundo profissional, que é o nosso atual diretor, e ele dá todo o suporte de gerência, o suporte de RH, enfim, tudo que precisa ser direto contato com ela, com os CEOs, né? Ela é minha CEO, ele faz. E eu cuido de toda a parte de arquitetura, escolha de tecnologia e gerência de time. Para isso, aí fui subindo os degraus, né? Eu recebi mais 2 promoções nesse meio do caminho, fui para gerente de projeto, mais líder de time, porque a empresa era bem pequena, então eu tinha que acabar fazendo os 2 papéis mesmo. E agora eu estou recebendo mais uma promoção, que eu estou migrando para a parte de arquitetura, então vou me tornar um arquiteto de software, vou me desligar um pouco mais de codar no fundo, para fazer mais essa parte de gerência. Muito legal. João, o interessante é que você tem experiência aqui e lá no Brasil, coisas semelhantes. Como você faz a avaliação? Você acha que aqui o mercado de trabalho na tua área é muito melhor, paga melhor? Como é que você faz essa avaliação em relação ao Brasil? Eu acho que assim, se você olhar no valor, eu acho que ambos pagam tão bem quanto. Eu tenho amigos hoje no Brasil ganhando 12, 15 mil reais tranquilamente, que nem tem lá seus 10 anos de experiência ainda. Porque o mercado está bem aquecido lá também. Mas o quanto dinheiro vale aqui e lá, aí não tem comparação. Aqui o meu poder de aquisição é muito maior comparado. Entendeu? Entendi. Então eu não ganho 12 mil dólares por mês. Quase isso. Tô brincando. Tô brincando. Mas o que eu consigo comprar aqui comparado com o que o pessoal consegue comprar e manter uma vida lá, aí aqui ganha disparado. Não tem nem como argumentar. E tempo de trabalho, hora extra? Aqui a gente trabalha menos. Menos? Aqui a gente trabalha menos. Porque na minha carreira, todo bom profissional de TI, ele tem dois períodos do dia. O período que ele trabalha e o período que ele estuda. Sabe? É uma profissão assim de estudo infinito. Não é uma profissão que você fala, agora eu entendi, eu vou trabalhar só com isso. Até dá. Mas você fica muito engessado, você não consegue transitar. Desatualizado, né? Tá sempre mudando, tem sempre coisa nova que você tem que estar... Exatamente. Então, assim, a gente tem uma carga dobrada de trabalho por conta disso, porque você não está trabalhando, mas você está trabalhando porque você está estudando para o que você está trabalhando. Não é tão penoso, porque se você gosta do que faz, sabe assim, até prazeroso. É até prazeroso você aprender coisas novas. Mas... Por que mesmo que eu tô falando isso? Enfim. Eu tô falando isso porque... Eu lembrei, desculpa. Porque a gente acaba trabalhando mais do que 8 horas por dia se você somar tudo isso. Sim. Só que no Brasil, você tem menos tempo para estudar e acaba tendo que trabalhar mais. Então, meus pares no Brasil, pessoas que eu dei aula hoje, que estão trabalhando com desenvolvimento e que eu tenho contato direto, converso praticamente semanalmente com eles, me dizem que eles trabalham muito mais do que 8 horas por dia para fazer as entregas da empresa. Sim. E isso sobra menos tempo pessoal para eles. Sim. Então isso, eu acredito que aqui eu consigo ter um balanço melhor entre trabalho e vida.
No Brasil também o problema é que eu dava aula, e no Brasil dar aula é terrível porque você tem uns turnos malucos. Eu dava aula em 3 universidades, então tinha dia que eu estava numa cidade, tinha dia na outra, eu trabalhava de dia, de tarde, de noite, enfim, era uma loucura, né? E se você for ver bem financeiramente, não se paga. Então... E nesse período de pandemia, você trabalhando de casa, a empresa adotou algum sistema de continuar mantendo esse home office com os seus funcionários? Como é que... Uma das brigas com a minha empresa sempre foi essa. Eu sempre preferi trabalhar remoto porque eu acho que rende mais, a gente trabalha mais, enfim. E eles eram meio engessados. Não, a gente tem um escritório, tem que vir para o escritório e tal. A pandemia ajudou, porque daí obrigatoriamente todo mundo passou a trabalhar de casa, né? Sim. E depois da pandemia agora eles adotaram um sistema híbrido. Então a empresa está adotando um sistema que você tem que estar 2 vezes na semana na empresa e os outros 3 dias você trabalha de casa. Eu vou tentar não estar 2 vezes na semana na empresa? Vou. Tentar burlar o sistema? Vou. E acredito que vou conseguir, porque é difícil você falar para um profissional de TI hoje que ele tem que estar na empresa, justamente por causa da demanda. Tem muita gente procurando bons profissionais de TI. Então, a empresa não vai querer me perder como funcionário só por conta disso. Então a gente tem essa carta na manga aqui também, sabe? Depois que você ganha uma experiência canadense, depois que você mostra entrega, depois que a empresa cresce com os resultados que você entregou, acho que você ganha essa carta na manga, sabe? De, olha, para poder barganhar. A minha empresa está adotando esse sistema híbrido, mas eu acredito que idealmente para mim, no máximo 1 vez por semana na empresa. Fora mais do que isso é exagero. Perfeito. E João, para a gente finalizar essa conversa, o que é que você tem a dizer para os profissionais de TI que estão no Brasil querendo vir para aqui, para o Canadá, trabalhar na área? Vem logo. Tenho um primo do meu marido que, conversando com a gente, ele mora aqui já acho que há mais de 10 anos, e ele, conversando com a gente, ele diz assim: cuidado com o que você sonha aqui no Canadá, porque pode se tornar realidade mais rápido do que você pensa. E eu acho que é mais ou menos isso, né? Aqui a gente pode, entre aspas, ser o que a gente quiser, né? Sim. Eu acho que aqui, nenhum profissional de TI, eu acho que todas as profissões, não vou falar da minha que eu tenho experiência, nenhum profissional da minha área que queira se dedicar tanto quanto ele se dedicaria em qualquer outro lugar, vai ficar na mão. Ele vai conquistar tudo que ele quiser aqui, porque tem mercado para isso. Eu acho que a maior problemática mesmo de mudar de país é a cultura diferenciada, é a língua diferente, é essa adaptação que vai além da sua profissão, né? Então, assim, quando você pensa em eu quero mudar de país, você tem que colocar seriamente essas 2 coisas na balança. Primeiro, você está disposto a continuar fazendo tão bem quanto ou até melhor do que você fazia. Sim. E você está disposto a recomeçar do zero a sua outra área da sua vida, né? Que eu acho que foi a parte mais difícil para mim aqui. Graças a Deus, a parte de profissional, eu não tive nenhum perrengue, não posso falar que me matei aqui, não é verdade. Seu inglês, você acha que o seu inglês assim, fluiu bem desde que você chegou? Você já tinha uma bagagem boa? Ou você travou um pouco ali no início? Eu sabia que o inglês seria um problema. Eu não tinha um inglês ruim, mas eu sabia que não era um inglês que eu conseguiria falar no dia a dia. Sim. E realmente, quando eu cheguei aqui foi um choque, porque o inglês falado é bem complicado. Mas como eu já comecei a trabalhar logo, 6 primeiros meses depois de trabalhando, eu já conseguia me comunicar muito bem. Perfeito. Assim, também, então, vamos dizer assim, o primeiro ano foi difícil, depois as coisas começaram a se ajustar, justamente por estar trabalhando, eu acredito, né? Mas isso também é uma coisa a se ponderar, porque até hoje o inglês não é a nossa língua nativa, então não é como eu estivesse falando português, que eu falo, sabe, fluentemente e com toda a clareza do mundo. Sempre tem uma coisinha ali que, sabe, você fica cansado no final do dia. Sim. Mas é o preço a pagar, e não é um preço alto, porque no final das contas você está aprendendo uma coisa nova. Para quem gosta de aprender, maravilha. Exato. Maravilha. É isso aí. João, foi um prazer receber você e conversar com você sobre isso. Desejo muito sucesso. Obrigado, o prazer foi meu, sempre que precisar, estamos ordens. Pessoal, gostou do vídeo, dá o like, comenta, compartilha, segue no YouTube, Laís Canadá, no Instagram, @LaísCanadá, e até a próxima. Fiquem ligados que a gente vai dar continuidade a essa série de profissões no Canadá. Valeu!